Cara, e se eu te falar que a vida do motorista de aplicativo vai piorar cada dia mais aqui no Brasil, cara? Pois é. Eu vou te trazer, cara, dois pontos aqui de vistas aqui que eu acho que realmente vai dificultar bastante a vida do motorista, tá? Um é bem concreto, tá? Que eu acredito que vai acontecer nos próximos 2 meses aí, né? 2 meses não, né? Alguns meses, né? Pelo menos até a eleição ali, até 2027. Então, outubro vai ter a eleição, então 2027 vai começar a piorar um pouco, tá? E a segunda, cara, é uma hipótese, tá? Mas a gente sabe como a gente tá no Brasil, é uma hipótese que pode realmente virar verdade, né? Então vamos lá, cara. Então é o seguinte: o que que eu acho a primeira coisa que vai acontecer que vai pegar muito no motorista de aplicativo, tá? A primeira questão, cara, é a gasolina, tá? A gente sabe que o maior custo do motorista de aplicativo é sim o combustível, né? Gasolina, etanol. Então, dependente do que o teu carro faça aí, os dois sempre andam no mesmo patamar ali para o cara não ter uma opção de escolha, né? E, cara, com essa guerra que tá ocorrendo aí, mais algumas situações macroeconômicas que tá acontecendo no mundo, o petróleo, cara, ele subiu de US$ 60, né, para US$ 111, ou seja, ele quase deu 100% de aumento aí, né? E segundo, cara, a Combustíveis, né, que é aqui a federação aqui de combustível do Brasil, ela fez aqui uma, uma nota, né, informando que no dia 29/4 ela fez essa nota, tá? Que a defasagem da gasolina no Brasil, ela tá 70% a menos do que enquanto é, tá 70% a menos, é, diferente do restante do planeta, né, do mundo. Ou seja, que a defasagem da gasolina vendida em algumas refinarias na Petrobras disparou para mais de 70% no fechamento de segunda-feira. Enquanto o petróleo tipo Brent ultrapassou US$ 101, a gente agora viu que já está mais de US$ 111, né? Na média, a gasolina estatal está 68% abaixo do preço do mercado internacional, ou seja, deveria estar custando em média 8,50, 8 e... Não, muito mais, né, cara? Está 68% abaixo e nesse momento, sei lá, tá R$ 7 aqui, ó. Diz que tá aqui, ó, abrindo espaço para um aumento de R$ 1,70 por litro, né? Se esse ajuste de 68% for aplicado, né? Então, aqui na minha região tá cerca de 7,2, 7,5. Para aumentar aqui para 1,70 já vai para 8,75, 8,72, então dependendo da região, né? A gente sabe que aqui em Curitiba, no Paraná, é uma das gasolinas mais caras devido ao ICMS, né? E então, cara, isso é uma situação, tá? E quando que foi feito esse congelamento de preço, né? Já foi feito isso na história aqui no Brasil, tá? E eu vou te dizer quando que foi. Foi de 2011 a 2014 foi feito esse congelamento, que está sendo feito agora, tá? Pode ver aqui, ó, no gráfico aqui, ó, tava 2,75, daí subiu para 2,85, daí subiu, sempre subia pouquinho, né? Para Petrobras nunca ter tanto prejuízo, mas subia pouquinho, tá vendo, ó? 10 centavos, 5 centavos, 5 centavos. 2014, coincidentemente, quando acabou uma eleição, é, no ano seguinte subiu para 3,80 a mais, né, cara? Então subiu aí R$ 1 aí praticamente de um ano para o outro, né? Tava vendo que nos anos anteriores era centavos, e aí, de um ano para o outro, subiu R$ 1, tá? E quando que foi isso, cara? Foi exatamente no governo da presidente Dilma Rousseff, tá? E nesse período, cara, de 2011 a 2014, a Petrobras, ela acumulou prejuízo de 71 bilhões de reais, tá? Por que que tá aqui, ó? A Petrobras ainda acumula uma perda de 9 bilhões na venda de combustível. Porque de 2011 a 2014, ela
perdeu 71 bilhões. E aí, em 2015 a 2018 ela conseguiu acumular 62 bilhões de lucro, né? Mas ainda assim foi um déficit, né? Referente ali a 2011 a 2014, tá? Então, como eu comentei, cara, neste exato momento, o presidente atual do Brasil, ele tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ele tá represando, né? Ele tá congelando o preço do combustível para uma questão eleitoreira, acredito eu, né? Para ver se ganha um pouco mais de credibilidade com o brasileiro para conseguir o voto na próxima eleição que vai ser agora em outubro, né? E, cara, com isso, a partir de. Eu acredito que depois da eleição já vai começar a aumentar bastante o preço do combustível. E eu fiz um cálculo aqui para exemplificar bem o que, que vai acontecer com o motorista de aplicativo, tá? Então, o que acontece? O motorista de aplicativo, para ele fazer. Isso eu tô falando referente ao Uber X, um motorista mediano, tá? Que consegue ali fazer os seus 1,50 por km, né? Que não é um bom valor, mas também não é um valor péssimo, né? E ele tem uma meta de conseguir R$ 400 por dia aí rodando nos aplicativos, né? Então, para fazer esse valor, cara, pegando 1,50 por quilômetro, ele vai precisar rodar exatamente 266 quilômetros, né? Bom, a gente sabe, cara, que a média dos veículos aqui no Brasil fazem em torno de 10 quilômetros, 12 quilômetros. Então, eu coloquei aqui um, um resultado otimista, tá? Um carro que faça 12 quilômetros por litro aí, divididos pelos 66 quilômetros que ele vai fazer por dia, ele vai gastar exatamente 22 litros por dia de combustível para rodar nos aplicativos, né? Então, no cenário de agora, que está em média R$ 7 aqui o litro da gasolina, ele vai gastar exatamente R$ 154 para fazer esses R$ 400, né? Quando aumentar a gasolina, e com certeza vai aumentar, porque nesse momento está congelado ali o preço do combustível, a Petrobras está levando muito prejuízo referente a isso, né? Porque o petróleo está disparando, o dólar está baixando, a Petrobras não pode aumentar o valor do combustível porque está congelado. Então, com isso, ela está absorvendo o déficit que ela estaria repassando para o consumidor final, né? Então, nesse caso, quando o combustível chegar em 8,50, né? O mesmo motorista aqui para fazer R$ 400 por dia, pegando aqui 1,50 por quilômetro, né? Ele vai gastar então agora R$ 187. Ou seja, ele vai gastar, cara, quase 50% aí do resultado ali do dia, né? Em combustível, né? E eu nem tô colocando nessa variável aqui os demais custos, né? Que é pneu, óleo, manutenção, depreciação do carro, nem estou colocando essas situações aí. Ou seja, se colocar tudo na ponta do lápis, com certeza aqui nesse cenário, ele vai gastar muito mais que 50%, tá? Do faturamento dele só em gastos, né, cara? Só que só nessa brincadeira aqui, ó, de 154 para 187, ele vai ter um prejuízo, cara, né, de 21%. Porque aqui ele vai estar perdendo 21% do lucro dele, certo? Então, por esse motivo, cara, esse é o primeiro ponto que eu acredito que nos próximos meses, aí, nos próximos tempos, o motorista de aplicativo vai sofrer um pouco mais, porque vai ter esse déficit do combustível, que a gente sabe que é o maior gasto que ele tem, né, para rodar a operação dele do Uber ou do 99, né, do aplicativo, enfim. E infelizmente vamos ter esse lucro aqui perdido, né? 21% em média aí. Tem motorista que é muito bom, que ele vai conseguir diminuir, vai aumentar aqui o lucro dele, vai diminuir esse gasto aqui, né? Mas, infelizmente, a média dos motoristas é isso aí mesmo, cara. E aí, tem uma outra situação que
Na verdade, é o custo Brasil, né? E o que que seria esse custo Brasil, cara? Um senador, né, cara? Olha, cara, um senador, o cara ganha quase 50 mil reais por mês. Ele teve a proeza de fazer uma, uma lei, sei lá, uma PL, né? Que vai fazer exatamente isso, cara. Vamos assistir esse vídeo aqui pra você entender melhor. E pelo amor de Deus, gente, vocês que têm muito imóveis, não fica chateado com o Cleitinho. É polêmico, mas é verdadeiro. Olha isso aqui, ó. Eu acabei de colocar, fazer um projeto de lei. IPTU é do proprietário e não do inquilino. O IPTU é do proprietário, não do inquilino. Você, se quiser ter 100 mil imóveis, 100 imóveis, 500 imóveis, é um direito seu. Mas não obrigue dentro do contrato o inquilino ter que pagar. Porque vai falar assim, não, Cleitinho, a lei já obriga o proprietário ter que pagar IPTU. Não, não, não. A lei está lá. Mas hora que chega o contrato, sabe o que faz na negociação? O proprietário pega e obriga o inquilino no contrato a ter que pagar o IPTU. É justo. Eu acabei de entrar com um projeto de lei aqui para proibir, na hora da negociação, ter que fazer o inquilino ter que pagar IPTU. Você pode ter até 100 imóveis, 500 imóveis, Uhum. mas você tem a obrigação de pagar IPTU. Aí vai falar assim, Cleitinho, mas aí não, ele vai embutir, ele vai colocar. Ah, mas aí tem um livre mercado, meu amigo. O inquilino que for procurar imóvel para alugar, ele procura, tem vários imóveis para alugar, ele procura o mais barato. Agora tem que obrigar o inquilino a ter que pagar IPTU e novamente. Eu quero que você tenha 500 imóveis, eu quero que você tenha 1.000, 1.500, mas que seja justo. Quem tem que pagar o IPTU nunca é o inquilino, é o proprietário. Acabei de entrar com esse projeto de lei aqui e espero que o Senado tramite o mais rápido possível para a gente fazer justiça nesse país aqui. Quem tem que pagar IPTU não é o inquilino, é o proprietário. Muito obrigado, senhor presidente. Beleza. Então você entendeu, né? Então acontece. Mas então essa situação aqui do custo Brasil, cara, vai entrar mais pro pessoal que aluga carro, né? E a gente sabe que no Brasil, a grande maioria dos motoristas, eles alugam carro porque não tem a possibilidade de fazer um financiamento, não tem o dinheiro suficiente ali para fazer esse financiamento, daí ele acaba se sujeitando a alugar um carro, né? E muitos motoristas também pela comodidade, né? É mais fácil você alugar um carro, não ter nenhum custo com manutenção, nada do tipo. Quando chegar o momento, tu pega um outro carro mais novo e tá tudo certo. Mas, cara, pensa o seguinte. Então, esse senador, ele propôs que o inquilino, né? Então, normalmente nos contratos de aluguel de casa, acontece. Então, o cara aluga a casa, né? Tem o aluguel. E junto com o aluguel, cara, tem uma cláusula lá que o cara tem que pagar também o IPTU, né? Da, da casa, né? Também. Beleza. Agora, eu tava pensando comigo, cara. Daí então, beleza. Isso é o que acontece hoje em dia. Daí o grandíssimo senador, ele quer remover isso aqui. Quem tem que pagar isso aqui vai ter que ser o proprietário, né? Só que, no final das contas, o que, que o proprietário vai fazer? Se uma casa custava 1.000 reais, né, de aluguel, e mais o IPTU de 150, né, ele então quer tirar isso aqui, né, ele quer tirar, o cara não vai poder pagar isso aqui. O que, que vai acontecer? O proprietário vai pedir a casa para o inquilino e o próximo inquilino que entrar vai pagar 1.150, né? Vai ser exatamente isso, beleza? Beleza. E aí eu tava pensando, putz, cara, e se eh, as locadoras de veículo tiverem essa mesma ideia e talvez peçam, né, por lobby lá no Senado, no Congresso, para que passem uma lei para que o IPVA seja pago pelo proprietário. O que que vai acontecer, cara? Simplesmente vai acontecer que vai aumentar os preços dos aluguéis. Por quê? Porque hoje em dia, sei lá, quanto que tá? 750, talvez, 700 reais. Hoje em dia tá 700 reais, né? Só que, com certeza, esses 700 reais tá incluso um monte de como que eu posso, de custo, né? Então tem o custo da depreciação, do gasto com combustível, manutenção, com certeza o IPVA, né? E aí, fazendo essa jogada de uma lei que obrigue no aluguel, né, o proprietário pagar o IPVA, o que que vai acontecer?
já paga aqui veladamente esse IPVA, né? Só que daí o cara vai falar, beleza, então a partir de agora o proprietário vai pagar o IPVA, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o valor do aluguel. Então agora em vez de ser R$ 700, agora vai ser 780 por mês, né? Porque o custo que normalmente nunca fica pro proprietário, né? Ele sempre repassa esse custo. E com isso vai ser uma jogada, cara, das locadoras ganharem mais dinheiro ainda. Porque aqui elas já repassam esse custo, só que esse é o custo escondido, né? E aí vai ter uma lei falando que o proprietário que tem que pagar o IPVA. E aí o que eles vão fazer? Ah, beleza, vamos pagar o IPVA. Agora o motorista não vai precisar mais pagar esse IPVA. Eles vão embutir aqui num preço aqui atualizado de 780 e aí o motorista vai ter que pagar mais caro, cara. Então, essa é uma hipótese bem esdrúxula que eu fiz aqui, mas, cara, a gente sabe como que é o Brasil, né, cara? O Brasil, ele é feito de oportunidade, né, cara? Então, a oportunidade faz o ladrão, né? Com certeza, isso aqui vai ser uma boa arrecadação aqui para as locadoras, né? Eu tô falando das locadoras grandes, né, cara? Eu tô falando Localiza, tô falando quem mais aqui? Movida, né? Só esses caras que são gigantes no mercado, que têm ações na bolsa de valores. Os, lógico que os pequenos vão se beneficiar disso também, mas eu acredito que o lobby vai vir dessas grandes aqui, né? E com isso, cara, vai aumentar também o custo, né, de operação do motorista. Daí, infelizmente, para o motorista que paga o aluguel, cara, ele vai ter duas vezes mais o custo, né? Que vai ter a gasolina que eu falei que era o primeiro ponto, e mais também, cara, a questão do IPVA, né? E então, com isso, eu acredito que nos próximos anos aí, a questão do motorista de aplicativo tende só a piorar, cara. Infelizmente, não tem muito que para onde a gente correr, né? Tá vindo aí essa questão aí da regulamentação dos aplicativos. Não se sabe o que vai acontecer. Deu uma parada agora porque é véspera de eleição. Nenhum deputado quer se indispor com a classe de motores de aplicativo, porque são bastante, são muitos motoristas no Brasil, né? Cerca de 1.200.000, talvez. 1.200.000, sei lá, 1,5 milhão de pessoas, cara. Então é muito voto que os caras perderiam, né? Então por esse motivo eu acredito que essa PEC aí, né, da regulamentação não foi para frente, que acho que era a PLP 12, certo? Ela não foi para frente exatamente por causa disso, cara. Tá em véspera de eleição e nenhum deputado quer se indispor com a base, né? Que tem aqui 1,5 milhão de motorista e, sei lá, mais uns 2 milhões aí de motoboys, né? Que estavam no meio dessa PL aqui também, né? A PL 12. Mas, a partir do ano que vem, aí, quando não tiver mais eleição, né? Com certeza os políticos vão tentar empurrar alguma coisa aí pra cima dos motoristas para tentar tirar uma graninha a mais, né? Bom, cara, deixei minha opinião aí do que eu acho que vai ser os próximos tempos aí dos motores de aplicativo. E, cara, deixa aí nos comentários o que você achou disso. Você acha que são hipóteses válidas que eu falei? Você acha que eu tô viajando muito na maionese? Deixa no comentário que eu quero entender aí se é coisa da minha cabeça ou se mais pessoas pensaram assim como eu, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!